Hoje eu quero pensar com você. Sexta-feira de madrugada eu estava orando e falando com Deus, porque sexta-feira, se Deus não falou com o pastor ainda, é qualquer pastor, irmãos, se na sexta-feira ele não tem uma palavra, já começa a bater um santo desespero. Aí vai para o sábado e aí vai vindo aquele desespero. E de madrugada o Senhor falou ao meu coração algo assim que eu queria compartilhar com os irmãos, e queria que você refletisse nisso. E eu gostaria de pensar com você o que Deus falou no meu coração, e nos meus passos, o que faria Jesus? Na estrada que eu estou percorrendo, o que Jesus faria? Como Jesus reagiria às situações que eu enfrento? Como Jesus reagiria às adversidades que eu passo? Como Jesus trataria as pessoas que me ferem, as pessoas que me machucam? Como Jesus se moveria, o que Ele faria se Ele estivesse no meu lugar? E é sobre isso que eu queria pensar com você. Hoje nós estamos muito felizes, porque a família Betel está crescendo, amém? Quero assim parabenizar a Sara, Deus seja louvado pela sua vida. Não precisa falar quantos anos tem, Sara, tá? A Ana Vitória, minha netinha, está fazendo 4 aninhos hoje, mas Deus seja louvado pelo dom que Deus... Quem? A Ju também está fazendo aniversário hoje? Todo mundo faz aniversário de 1º de junho, glória a Deus, parabéns também, tá? E a gente louva a Deus porque Deus nos agraciou com pessoas, irmãos, colocando na nossa vida, na nossa família, pessoas maravilhosas. E eu estava dizendo, a nossa igreja, a família Betel está muito feliz, porque ela está crescendo. Nós estamos muito felizes, se eu não me engano, são 41 pessoas hoje, 42 pessoas que foram inseridas no corpo desta igreja. Será que você pode glorificar a Deus, amém? São 42 pessoas, queridos, que andavam como ovelhas perdidas, que não tinham Jesus, mas agora tem Jesus, amém? São 42 pessoas que ainda não tinham uma morada celestial, mas agora tem uma morada celestial. Os dias às vezes podem ser difíceis, os dias, e eu estava meditando nessa palavra, e eu vim orando, pensando hoje de manhã, também falando com Deus, e Deus trouxe ao meu coração, quando a Ana Vitória nasceu, se eu não me engano foi 2021, bem no pico da pandemia, e aquele momento com tanta tristeza, com tanta angústia. Às vezes eu chegava aqui, nós colocávamos uma câmera aqui na frente, e eu ficava pregando para uma câmera, e não tinha mais ninguém, entende? O pessoal fazia o momento da adoração, fazendo as lives, e recebendo notícias de pessoas queridas, que nós estávamos perdendo para a Covid, pessoas que estavam partindo, e os nossos corações entristecidos, um tempo muito difícil, a humanidade estava sofrendo. Mas são em tempos difíceis que Deus nos agracia. São em tempos difíceis que Deus manda mais um filho. É no tempo difícil que Deus envia mais um neto. Eu não sei qual é o bebê mais novo. Acho que tem o bebê da Adriele, cadê o irmão Kleber? Está aqui? Cadê o Klebinho? Está lá fora? De quem que é o bebê mais novo? Está aí o bebê mais... Não dá tempo, irmãos? Aqui na igreja é assim. Quantos? 5 dias? 5 dias. E você está aqui já, menina? Glória a Deus pela sua vida, tá? Que Deus abençoe poderosamente, não é verdade? Então assim, são momentos difíceis que Deus acrescenta, querido, na nossa vida um filho, acrescenta um neto. E como igreja também, irmãos, às vezes a gente está passando por luta, por dificuldade, tem projetos, tem tantas coisas para a gente fazer, a dificuldade financeira, e aí a gente faz uma colheita como essa, os filhos estão chegando, a casa está se alegrando, e nós estamos transbordando como família. Hoje é um dia de muita celebração para nós. Hoje eu me sinto assim, muito realizado como pastor, irmãos, porque eu ouvi alguém dizer uma frase, eu não me recordo o autor, mas marcou meu coração. Uma igreja não deve ser conhecida pelo telão de LED que ela tem. Uma igreja não deve ser conhecida pelo conforto que as cadeiras oferecem. Uma igreja não deve ser conhecida pela quantidade de ar condicionado que tem. Uma igreja não deve ser conhecida pela estrutura que ela conheceu, que ela construiu. Uma igreja deve ser conhecida pelo seu batistério, porque igreja de verdade prega o evangelho, e aonde o evangelho de Jesus
Jesus Cristo é pregado, as pessoas se convertem, as pessoas descem as águas, as pessoas têm um encontro com Jesus. Então eu me sinto realizado, não porque nós somos a igreja mais rica. Eu me sinto realizado porque nós estamos no caminho de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, e vidas estão tendo um encontro com o Senhor Jesus, porque estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Amém, queridos? Agora, um homem sozinho não pode fazer isso. Nós estamos fazendo como igreja. Então, como igreja, eu estou celebrando com a família Betel. Mas eu disse também de manhã, veio o meu coração, né, e eu gostaria de hoje pensar com você, sobre uma pessoa que, quando eu leio a história desse personagem da Bíblia, não tem como chegar nesse capítulo e não chorar. A história de José. Porque se nós somos uma família, deixa eu dizer para você, principalmente os irmãos que se batizaram, principalmente os irmãos que estão se tornando membros desta igreja, não existe família perfeita. Não existe família perfeita, irmãos. Em toda família tem problema. Em toda família tem às vezes alguém que chateia, alguém que magoa, alguém que entristece, ou até mesmo alguém que peca, alguém que erra, alguém que falha. Mas a grande questão é como nós, como família, resolveremos tudo isso. Porque uma família de verdade, irmãos, não importa o que o filho fez, ele não joga fora. Não importa o que o irmão fez, ele não joga fora. Ele ama, ele perdoa, ele tolera, ele suporta. Como família de Deus, como povo de Deus, como uma família que é a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos tornar uma geração de José, que mesmo sofrendo todo tipo de injustiça pelos seus irmãos, mesmo sofrendo todo tipo de violação pelos seus irmãos, abandono, negligenciado, vendido como escravo, tirado da casa dos seus pais, do conforto, do amor do seu pai, do amor da sua mãe, mãe que ele não viu morrer, porque os irmãos tiraram isso dele. Mas quando eles encontram os irmãos, diz a palavra de Deus que ele estava governando o Egito, tinha se tornado um homem muito rico, um homem muito poderoso. Ele não usou o seu poder para oprimir os mais fracos. Ele não usou o seu poder para oprimir os seus irmãos. Ele não usou o seu poder para acusar os seus irmãos. Deixa eu dizer para você, queridos, todos nós estamos debaixo da mesma graça. Ninguém é merecedor. Graça é favor de Deus. Pode ser que tenha alguns irmãos que tropecem, tem alguns irmãos que falhem, mas nós precisamos decidir com quem nós vamos nos parecer. Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vai olhar e nós vamos ver três grupos de pessoas. O primeiro grupo é Jesus e seus discípulos. O segundo grupo são os religiosos. E o terceiro grupo é os perdidos. E é interessante que Jesus foi muito criticado por acolher os perdidos, por acolher os pecadores, por acolher aqueles que erram, aqueles que tropeçam, aqueles que falham. Jesus foi muito criticado. E foi criticado por quem? Por religiosos. Sabe por quê? Porque o religioso que critica o seu irmão, ele chegou a uma estatura da sua vida cristã, que ele acha que ele não depende mais da graça de Deus, e que ele está onde está, porque ele é melhor do que os outros. Ninguém aqui é bom o suficiente, irmãos. Somos todos pecadores. Somos todos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1 em diante. Aleluia, aplauda o Senhor pela palavra. Amém? Diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram
responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E eu fico tentando imaginar essa cena, porque a Bíblia diz que José chorou profundamente. E ele chorou um choro tão alto que os egípcios ouviram a dor do choro dele. Porque ele estava diante dos seus agressores, eles estavam diante dos seus ofensores, ele estava diante daqueles que tinham lhe proporcionado a maior dor da sua vida. Aqueles que arrancaram as suas vestes, rasgaram, dilaceraram as suas vestes, cobriram com o sangue do cordeiro, levaram até o pai e disseram: seu filho José está morto, foi devorado por um leão. Não tem mais o que fazer. Ele chorou profundamente, mas ele não ousou, irmãos, se posicionar contra os seus irmãos em cobrar uma dívida deles. Entende, queridos? Porque com José nós aprendemos a pagar o mal com o bem. Nós aprendemos a pagar o mal com o bem. Versículo 5: agora não se aflinjam, nem se recrimine por terem me vendido. Não se aflinjam, não fiquem se sentindo mal, nem carregue essa dor no coração de vocês, porque vocês me venderam, porque vocês me fizeram um escravo, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uma pessoa madura, ela consegue entender o propósito de Deus em todas as coisas. A Bíblia fala o que, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Versículo 6: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grandes livramentos. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe assim: diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Aleluia. Volte agora e digam para o meu pai que aquele que ele achava que estava morto, ele vive, e mais, ele é governador de todo o Egito. Vem para cá e não demore. Se você depois pode continuar lendo o texto, mas esse é o texto que mexe muito com o meu coração. Mexe muito, queridos, porque às vezes o tempo vai passando e nós vamos ficando cauterizados. E por isso que sexta-feira, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra: o que Jesus faria no meu lugar? Nós precisamos perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus trata uma pessoa que cai? Como Jesus trata uma pessoa que falha? Como Jesus trata uma pessoa que erra? Como que Jesus trata uma pessoa que está endividada e não consegue honrar os seus compromissos? Quem aqui já passou por uma crise financeira, irmãos? Dê um glória a Deus aí. Todos nós. Isso é um sinal que você está vivo. É um sinal que nós enfrentamos a adversidade, Pastor Evandro e a pastora Ali, essa semana passaram, não é verdade? Semana toda no hospital, mas aplauda Jesus, porque para a glória do Senhor Jesus, eles estão aqui com a filha, que precisava fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, Deus restaurou, fortaleceu, Deus cuidou. Não foi fácil, é um vale, mas Deus está cuidando. E como que nós olhamos para as pessoas, sabe que quando nós olhamos para isso, e quando eu falo sobre família, no meio da igreja, irmãos, às vezes tem pessoas que pisam no teu calo, às vezes tem pessoas que te chateiam, às vezes tem pessoas que te entristecem, mas nós somos família, irmãos. Nós somos família. Qual é o pai que quer ver um filho saindo de casa e morar com outra família, porque tem um problema naquela família?
Hoje de manhã eu disse lá, no nosso batismo, tinha vários irmãos de várias igrejas, tinha irmãos da Assembleia de Deus, tinha irmãos da Batista Memorial, tinha irmãos da Quadrangular, e eu disse, com certeza, lá na família de vocês também tem problemas, mas não é porque tem problema, você vai abandonar a igreja, você vai deixar a igreja, você vai virar as costas para a sua família, a família que te acolheu, a família que tem acolhido você na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, é família. Sabe por que José estava fazendo isso? Porque é família. Ele olhou para a sua família e viu a situação da sua família, a necessidade da sua família, a dor da sua família. Deixa eu dizer para você, querido, quando nós julgamos, quando nós apontamos, nós não nos tornamos parecidos com Jesus. Pelo contrário, quando nós amamos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando nós ministramos graça na vida das pessoas, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando nós acolhemos mesmo as pessoas sem merecer, nós estamos transbordando Jesus Cristo na nossa vida, irmãos. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou toda a humanidade, mesmo não sendo digna do seu amor. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 25 ao versículo 33. O tipo de irmão que nós não podemos ser. Eu falei de um irmão que nós devemos ser. O irmão que acolhe, o irmão que ama, o irmão que perdoa, está sendo prejudicado em todas as coisas. Agora deixa eu dizer, não é que nós vamos aprovar o erro, não, mas não trate o seu irmão como o pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então deixa eu dizer, o adúltero, o nome dele não é adúltero. Adultério, adúltero, é o nome do pecado que ele praticou. O nome dele não é adúltero. Entende, querido? O nome dele não é extorsão. Então nós precisamos entender que nós precisamos tirar o pecado de lado, não aceitar o pecado, porque, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Na parábola do trigo e do joio, quem separa somos nós. Quem separa é os anjos do Senhor, que vai separar. Agora, irmãos, Deus ama e Deus perdoa pecado para coração arrependido. E Deus não precisa de 10 minutos para perdoar pecado, porque o sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Não há penitência, não há sacrifício, há uma consciência, um coração quebrantado, um coração arrependido diante do Senhor. O Senhor já perdoou. Agora, Deus perdoa pecados, mas Deus não livra ninguém das suas consequências. Isso é fato, irmãos. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. No nosso PGD, há poucos dias, uma semana atrás, nós fizemos um PGD sobre a vida de Davi. E aí nós falamos sobre a graça de Deus. Como Deus perdoou Davi, quando ele ora sinceramente, se rasga diante do Senhor, quando ele se coloca com o coração quebrantado, na oração, nos Salmos de número 51, Davi faz uma oração ali, Deus perdoa o seu pecado, mas Deus não o livra das consequências do seu pecado. A tragédia veio sobre a sua casa, o sofrimento veio sobre a sua casa, mas isso não significa que Deus deixou de amar. E agora eu quero pensar com você, uma segunda parte dessa mensagem, na parábola do filho pródigo. Você conhece? Quantos aqui conhecem essa parábola? Dê um glória a Deus, amém? Essa parábola ela vai dizer que, vou citar aqui, uma história, Jesus contando, que um filho chega no seu pai de forma ingrata, e fala, pai, dá a minha parte da herança, e ele pega a parte da sua herança, ele deixa seu pai, ele sai, ele vai para a farra, ele gasta com as meretrizes, gasta todo o dinheiro, vai viver uma vida de uma forma devassa, e a Bíblia vai dizer que quando acaba os seus recursos, ele vai terminar lá num chiqueiro de porcos, desejando comer as comidas dos porcos, e ele diz, quantos empregados do meu pai, tem mais alimento em casa do que eu aqui? A Bíblia vai dizer o quê? Caindo em si. Deixa eu dizer, querido, não adianta a gente trazer de volta pessoas que ainda não caiu em si. Sabe quando tem algumas pessoas vão deixar de errar, de falhar, de pecar? Quando elas caírem em si. Quando elas começarem a entender as consequências do seu pecado.
Só que é interessante que ele diz: eu vou voltar e vou pedir para o meu pai fazer de mim um dos seus empregados. Porque é melhor ser empregado, melhor ser escravo na casa do meu pai, do que ser uma pessoa com uma falsa liberdade no mundo. Então deixa eu dizer, é melhor você ser um servo de Deus aqui, um filho aqui, do que lá no mundo, querido. Porque o mundo não tem misericórdia, o mundo não tem compaixão, no mundo não tem perdão. É na igreja que nós temos que ter perdão, é na igreja que tem que ter restauração, é na igreja que tem que ter misericórdia, é na igreja do Senhor Jesus, porque essa igreja não é de Dalai Lama, essa igreja é de Jesus Cristo, é de Jesus, não é de Mahatma Gandhi, mas é de Jesus, não é de qualquer outro personagem, de qualquer outro homem, é de Jesus, e Jesus é misericordioso. Jesus é amor, Jesus é perdão. E por que às vezes nós temos tanta dificuldade de se nos tornar parecido com Jesus? Não, eu não vou, porque você viu quem que comeu com o pastor? Fulano de tal comeu com o pastor. Ah, eu não aprovo que o pastor senta com essa pessoa. Essa voz não é voz de discípulo de Jesus, essa voz é voz de fariseu. É voz de fariseu. E a gente precisa entender que não tem nada a ver com Jesus. E quando esse filho volta da parábola, o pai está de braços abertos, esperando, manda trazer a sandália, manda trazer vestes, manda trazer o anel, manda sacrificar lá o boi cevado que ele tinha, e manda fazer uma grande festa. Sabe por quê? Porque o pai não valoriza o pecado, mas o pai valoriza você. O pai não te trata como o teu pecado. O pai não olhou para ele e disse: você é um adúltero, você pegou o dinheiro, você acabou com as meretrizes, você foi. O pai não falou nada, pelo contrário, o pai não o chamou pelo nome do pecado. O pai abraçou, porque era um filho que estava voltando. Não podemos esquecer que isso é parábola. E essa mesma parábola fala que tinha um filho mais velho que estava em casa. E quando ele ouve aquele barulho da festa, olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, e o seu pai saiu e insistiu com ele. Às vezes, sabe o que eu percebo? O que faria Jesus nos meus passos? Porque às vezes eu vejo alguém na lama, às vezes eu vejo alguém caído no adultério, eu vejo alguém caído na prostituição, eu vejo alguém caído no pecado. Querido, Deus não mandou eu me distanciar dessa pessoa, Deus mandou eu ir até lá e tirar ele do lamaçal do pecado, abraçar ele e tirar ele, amar e mostrar para ele que se ele não mudar de vida, ele vai para o inferno. Mas quando nós fazemos isso, alguns ficam irados, porque são esse irmão mais velho. Eles não se alegram com a graça, eles não se alegram com a misericórdia, eles não se alegram com a compaixão, eles não se alegram com o perdão. Pelo contrário, o que eles querem é juízo. Deixa eu dizer, querido, o acusador das almas, querido, eu preciso dizer, não é Jesus, é Satanás. Você não está aqui para ficar olhando e apontando quem está certo e quem está errado, mas você está aqui para olhar para as pessoas, ter compaixão, chorar por elas e orar por elas. Orar, porque se elas morrerem no caminho fora de Jesus, elas serão condenadas no inferno. Isso precisa mexer com a gente, porque às vezes o nosso coração está parecendo mais esse irmão mais velho e não José. José tinha todos os motivos, porque esse irmão mais velho, olha o que vai dizer o texto a partir do versículo 29, diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço,
e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse versículo ele mostra para a gente que é o tipo de crente que vive pela justiça. É o tipo de crente que está vivendo por aquilo que ele faz, e não pela graça que ele recebeu. Não há nada que você possa fazer que garanta a sua vida eterna. Todos nós temos que ser dependentes da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Quantos conseguiram entender o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Porque ele diz, alguns falam assim, mas eu sou tão certo, eu ando tão corretamente. Uai, você não faz mais do que teu dever. Entende? É como uma ocasião que a gente fazia um projeto de limpeza na cidade, eu fui lá na Câmara Municipal para receber uma placa de honra. Era o período da pandemia, a gente não podia falar, mas eu tinha um discurso pronto, e o meu discurso era, nós como cidadão não estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. Mas a nossa sociedade está tão louca, que quando alguém faz o que tem que ser feito, recebe placa. Entende o que eu estou dizendo? Porque alguns dizem, não, mas eu não estou adulterando, então eu sou melhor. Não, você não é melhor. Você não é, querido. Não é. É tão pecador quanto. Porque sem a graça de Deus, todos nós estamos destituídos do favor e do amor de Deus. Então ele começa a dizer, eu faço tudo, eu sou bom, eu sou melhor, eu trabalho. Este teu filho, não é sobre nós, irmãos, é sobre ele. Por que eu estou lendo essa parábola? Esse texto, o Lucas capítulo 15, é um conjunto de parábolas, e as 3 parábolas contadas é em resposta a um problema que estava acontecendo. Coloca para mim, fazendo um favor, Evangelho de Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 1, perdão. Esse capítulo fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E essas 3 parábolas falam de coisas perdidas, porque Deus estava mostrando que aqueles que estão perdidos são importantes. Aqueles que estão perdidos têm importância. E nós como família, não podemos usar. José agora estava por cima da carne seca. Entende, querido? O homem era poderoso, o homem era rico, o homem estava estabelecido no Egito, o mundo estava mergulhado numa miséria, todo mundo veio para comer na mão dele. Ele poderia ter dito, haha, agora vocês vêm aqui? Mas ele chorou profundamente, porque no lugar de acusar, ele decidiu absorver. Para de acusar, irmão. Para de acusar. Cuida da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Cuida mais da tua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de falar da vida dos outros. Hoje tem um que está errando, amanhã tem outro que está errando, depois da manhã tem outro que está errando, e depois da manhã tem outro que está errando, e depois da manhã tem outro, e depois 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 tem outro. Nós somos pecadores. Se você ficar olhando para isso, a sua vida vai ficar nisso, e você nunca vai ver a graça de Jesus, você nunca vai ver o amor de Jesus, você nunca vai ver a misericórdia de Jesus, você nunca vai ver a compaixão de Jesus. O que Jesus faria em meus passos? Como Jesus trataria as pessoas à minha volta? Como Jesus olharia para as pessoas nos meus dias? Como Jesus olharia para o sofrimento da nossa cidade? Como Jesus olharia para as famílias de Novo Horizonte? O que faria Jesus em meus passos? Olha aqui, todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Deixa aqui, volta. E quando eles chegaram, sabe o que Jesus fez? Jesus começou a falar, eu não sento com vocês, eu não tenho comunhão com vocês, vocês são publicanos e pecadores, arredam todo mundo daqui. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Olha o que diz o versículo 2. Contudo os fariseus e os mestres da lei o criticava, este homem recebe pecadores e come com eles.
Este homem está recebendo pecadores e come com eles. Jesus era criticado porque ele comia com pecadores. A Bíblia é mentirosa, irmãos? Sim ou não? A Bíblia é verdadeira? Sim. Se a Bíblia diz que eles eram pecadores, eles eram o quê? Pecadores. E como que Jesus tratava os pecadores? Mas tinha alguns que achavam que era melhor do que os pecadores. E diziam: esse homem está sentado com eles, esse homem está sentado comendo com eles. Próximo versículo, para a gente passar a régua. Então Jesus lhe contou esta parábola, e ele conta 3 parábolas. A primeira, a ovelha perdida. E ele diz: qual de vós, tendo 100 ovelhas, encontra 99 no aprisco, falta uma, não deixa as 99 e vá atrás do que está perdida? E Jesus fala assim: qual de vós, hipócritas, vocês valorizam mais ovelhas do que pessoas? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não abre as janelas, não varre a casa toda? Porque ovelha e dracma trata-se de valor para as pessoas. Mas Jesus está dizendo: o meu Pai não se importa somente com ovelhas, o meu Pai não se importa somente com dracma, o meu Pai se importa com pessoas, porque os filhos do meu Pai estão perdidos, os filhos dos meus pais estão no chiqueiro dos porcos, os filhos dos meus pais estão lá fora sendo escravizados, e quando eles virem, o meu Pai os receberá de braço aberto, e haverá grande festa no céu, porque um pecador se converteu, porque uma alma desceu sobre as águas. Esse é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus está dizendo: não é sobre ovelha, não é sobre dracma, mas é sobre os filhos do meu Pai, é sobre os pequeninos na fé. Ai daquele, Jesus disse: ai daquele que fizer qualquer um dos meus pequeninos tropeçarem. Irmãos, família em todo lugar tem problema. Então quero hoje dizer para os irmãos que estão entrando aqui, de repente vocês estão falando: ai, onde eu fui me meter? Não, querido, um dia nós seremos plenamente perfeitos, quando as primeiras coisas passarem, porque a palavra do Senhor vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é? Fraca. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que está em pé. Quem pode me ajudar? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Por que a Bíblia está dizendo isso? Nós estamos sujeitos às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, aos mesmos pecados. Não existe ninguém melhor do que o outro. Não existe, somente Jesus. Somente Jesus Cristo. Versículo 32 do capítulo 15. Versículo 31 e 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A moral dessa parábola, a parábola do filho pródigo, quando Jesus conta essa parábola, quem é o filho que está dentro da casa? Os religiosos. Quem é o filho que estava perdido? Os gentios. Nós somos os gentios. Entende? Se não houvesse essa porta aberta, nós não poderíamos estar aqui. E quando Jesus começou a perceber que o judeu não aceitava o gentio, não aceitava os pecadores, e aí Jesus falou assim: vocês são todos irmãos, vocês são todos filhos do mesmo Pai. Por que você não perdoa? Por que vocês acham que porque vocês estão praticando um rito religioso, vocês são melhor do que eles? Todos são filhos. Sabe qual é o grande risco que nós corremos? É de existir filhos perdidos lá fora. Mas o mais triste é existir filhos perdidos dentro da casa do Pai. Existem filhos perdidos no mundo lá fora, sofrendo nas drogas, na prostituição, acorrentado nas ideologias. Existem filhos perdidos lá fora, e o Pai está de braços abertos esperando. Mas o mais triste é filhos que estão vivendo com o Pai e estão tão perdidos na religiosidade quanto aqueles que estão lá fora. Mais amor, mais compaixão, mais misericórdia.
Amém, queridos? Quantos estão conseguindo entender? Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra hoje? Porque é um grupo de irmãos que estão iniciando aqui conosco, irmãos, como filhos nessa casa, que são como presentes de Deus. E eu quero que vocês saibam que toda família tem problema. Toda família tem problema. Não é diferente a Igreja Batista Betel da nossa casa. Família tem problema, mas nós não deixamos a nossa família quando tem um problema. É ou não é verdade? Tem um problema financeiro lá, você fala, vou morar na casa do vizinho porque a finança está mais equilibrada. Existe isso, irmãos? Sim ou não? E é muito triste quando você está num lugar e você não pertence a ele. Quando você não pertence ao lugar que você está, qualquer lugar vai te servir. E você nunca vai pertencer a lugar nenhum. Porque você é egoísta e não tem família. Mas quando nós temos família, nós amamos, mesmo que alguém pise na nossa unha encravada, mesmo que alguém nos fira, mesmo que alguém desvie, mesmo que alguém fale, mesmo que alguém nos machuque. Que Deus faça na Igreja Batista Betel, levante na Igreja Batista Betel uma geração de José. Uma geração de José. Quando ficar sabendo que tem alguém caído, não vai lá apontar, mas vai lá abraçar e dizer, eu estou desfrutando de algo. Aleluia. Vai dizer assim, eu estou desfrutando de algo extraordinário. Lá onde vocês estão tem fome, lá onde vocês estão tem miséria, lá onde vocês estão tem pobreza, mas aonde eu estou tem riqueza. E eu quero dizer para vocês, vem desfrutar comigo. Vai lá, chama o pai, manda o pai vir, porque aqui tem uma terra farta para o pai também, tem uma terra farta para vocês também. Vamos levantar as pessoas, querido, que estão caída, abatida, entristecida, humilhada. Nós vamos fazer um reencontro do face a face, para quem já fez. Porque uma coisa é a pessoa viver no mundo no pecado, outra coisa é ele sair do face a face, e depois ele voltar para o mesmo pecado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se sentir a pior pessoa da face da terra, porque outrora ele pecava sem ter conhecimento, agora ele peca tendo conhecimento, e o seu coração se enche de tristeza. O que essa pessoa precisa? De um irmão que vá até ele, abrace ele e fala, vem cá, eu vou te ajudar. Tem um lugar para você viver comigo, na mesma dimensão que eu estou vivendo. Mas eu não sou digno, eu não sou digno de pisar nesse lugar. Ninguém aqui é, irmãos. Se nós estamos onde estamos hoje, é pela infinita graça, misericórdia e compaixão de Jesus. Quantos aqui querem ser parecido com José? Dê uma glória a Deus. Amém? É uma brincadeira, tá? Quantos aqui querem ser parecido com o filho mais velho da casa do filho pródigo? Né? Então, queridos, é uma brincadeira, tá? Porque aqui alguém levanta a mão, né? Ninguém quer ser parecido com esse filho. Tem alguém que quer ser parecido? Não. Só que às vezes, só vou citar aqui e vou encerrar. Algumas vezes, nós admiramos o apóstolo Paulo, admiramos o apóstolo Pedro, admiramos Davi, mas vivemos como Judas. Entende? Um dia eu preguei uma palavra sobre isso aqui. O que vai garantir como você vai terminar, não é quem você admira, mas é como você vive. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Seja um imitador de Cristo. Então antes de você olhar para alguém e tecer um comentário maligno, acusar, eu quero pedir para você o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus faria nos meus passos. Amém? E aí rapidamente o Espírito Santo de Deus vai te mostrar, e você vai fazer a mesma coisa que Jesus faria: amar, acolher, levantar. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé.